Aqui tem de tudo, de trabalho a comida. Vou dar início aqui de uma receitinha básica, simples, que sempre eu faço. E o pessoal é apaixonado. Não tem nem muito ingrediente. O segredo desse pão é a batata inglesa, que todo mundo conhece. Esse pão que eu faço, pessoal, todo mundo gosta desse pão. Ele fica um pão fofinho, um pão leve. Todo mundo é apaixonado. E aí, no último, quando eu faço ele, eu passo ainda uma calda por cima do pão, ele fica mais gostoso ainda. É muito simples aqui a receita. Eu vou usar aqui 3 batatas cozidas. É média, não pode ser grandona não. Aqui eu bato tudo no liquidificador. Aqui eu tenho 3 batatas. Aqui eu tenho um copo, menos de um copo de óleo, olha aí. Menos de um copo de óleo. Esse copo aí tem 200 ml? Ele é 200 ml, mas eu não uso os 200 ml, viu? Tá, então você usa uns 190, 180 ml, isso, né? Então tá. Porque para completar aqui, eu coloco 2 colheres de manteiga. Em vez de eu usar os 200 ml de óleo, eu completo com a manteiga. Por isso que não dá os 200 ml de óleo. Aqui eu tenho 400 gramas de leite morno. Você vai colocar tudo no liquidificador. Aqui eu tenho 12 colheres de açúcar. Não precisa encher a colher muito não. Deixa a colher um pouco rasa. Tudo aqui. E aqui eu tenho 3 ovos batidos. Tudo que eu faço, eu gosto de bater o ovo, porque fica mais gostoso. Tira aquele cheiro de ovo, porque eu não gosto daquele cheiro do ovo quando você faz algo que dá aquele cheiro forte. Aí eu não gosto. E aqui eu tenho que não pode esquecer de colocar uma pitadinha de sal. Mesmo que o pão é doce, mas você tem que incrementar o sal. E 2 sachêzinhos de fermento biológico. Coloquei todos os ingredientes, menos o trigo. E agora eu vou bater. Me acompanhe. Vou pegar agora todos esses ingredientes que estão batidos e vou colocar aqui no tacho. Eu sempre gosto de fazer nesse tacho porque ele dá mais firmeza para mim bater. Eu vou deixar ele descansar um pouco. Depois que ele subir um pouquinho, eu vou acrescentar 1 quilo de trigo. Quanto tempinho você vai deixar descansar aí? Por uns 10 minutinhos. Aí eu acrescento o trigo e vou amassar ele. Amassar, bater, né? Que eu tenho que sovar ele para ele poder dar aquela crescida. Na hora que chegar... Aqui mostrando para vocês que isso aqui é o líquido que eu já bati no liquidificador. Que é a receita do meu pão. Agora eu vou estar colocando aqui o trigo para mim amassar. Aí eu vou estar aqui acrescentando o trigo e vou amassar. Aí vocês me acompanhem que vocês vão ver aqui. Colocando o trigo aqui para mim estar amassando. Pessoal, vocês não sabem como essa receita é simples de fazer e é gostosa. É um pão leve, é um pão que não faz mal pra gente. Você pode comer tranquilamente, porque ele não dá aquele inchaço no estômago. É muito simples essa receita, viu? Aqui, pessoal, não tem jeito não. Você tem que fazer com as mãos mesmo. Batendo, sovando ele para poder ficar um pão bom, viu? A consistência dele é isso aqui, ó. Fala assim, vai ficar muito mole, mas não fica não. De acordo, você vai mexendo com ele vai ficando um pouco duro. Massa, fica bonita, ó. Esse pão aqui vai ficar bom. Todos que eu faço fica bom, né? Nunca vi ninguém reclamar desse pão. O pessoal é apaixonado com esse pão. Eu faço ele para vender. Eu levo ele para outra cidade
eu vendo tudo. Eu posso fazer a quantidade que for que eu vendo, tão bom que é. E as pessoas sempre ficam me encomendando. Às vezes eu não dou conta de fazer, mas é isso aqui. Fica muito bom esse pão, pessoal. E esse pão aqui, ele me rende uma média de uns 20 pães. Eu faço esse pão tamanho daquele pão francês. Você vê que a massa, ela tá meio assim, grudenta, mas aí eu vou desgrudar ela como? Passando trigo na mão e ele vai soltando. Depois eu uso o óleo para mim poder enrolar ele. Aqui eu não posso colocar mais nada não, viu? A não ser isso que eu tô te falando. Vou sovar ele aqui, mas para enrolar, para colocar na forma, eu uso o trigo e o óleo para estar enrolando. Mas a massa é essa aqui. Olha para você ver que massa ficou bonita. Olha. Fica uma massa bonita, leve e gostosa. Eu faço esse pão, além daqueles ingredientes que eu usei, eu tenho mais 3 que eu uso. Que eu uso 3B. B de bom, B de bonito e B de bem feito. Fica muito gostoso. Vai. Aqui, pessoal, o segredo para poder estar limpando as mãos, para poder soltar a massa do pão das mãos, que eu preciso de enrolar ele, é esse aqui, viu? É passando o trigo nas mãos. Aí agora eu vou estar mexendo ele aqui e soltando ele da vasilha com o próprio trigo que eu tô limpando as mãos aqui. Mas se você ver que não consegue limpar, você pode ir jogando um pouquinho de trigo e vai soltando ele aqui. Esse trigo que eu tô colocando aqui, pessoal, é somente para soltar ele da vasilha, viu? É só um pouquinho, não pode colocar muito não, que a massa já tá ótima. A massa tá boa para poder enrolar. Aí, você vê que ele soltou aqui da vasilha. Tá vendo? Ó. Tá soltinho. Agora eu vou usar o óleo nas minhas mãos para poder eu terminar de soltar ele. Aqui agora eu vou passar um óleo nas minhas mãos para eu estar moldando esses pães. E para ele não grudar também na vasilha aqui, eu passo um pouquinho aqui no fundo da vasilha aqui, que ele fica solto também. Tá mostrando aqui para vocês. Põe aí, pessoal. Vai dando um joinha aí, que a receita fica maravilhosa. Me diz aí, você tem paciência para fazer pão? É muito gostoso, viu? Vai dar trabalho. Tá moldando o pão aqui para vocês verem agora. É tão rápido. Quando você pensa que não, você já fez os pães. Aqui eu pego uma quantidade e vou enrolando ele assim. Você pode fazer ele de todo o tamanho, viu? É a seu gosto. Eu faço ele enroladinho assim, eu faço ele de trança, eu faço ele também tipo uma rosca. Você pode moldar o pão que você quiser. Aqui. Esse pão aí, eu faço ele, eu vendo igual água. Pessoal, vai crescer muito ainda, né? Vai crescer muito. Muito. E eu tô colocando ele aqui, ele já vai crescer direto aqui na forma. Eu não deixei ele crescer e depois eu vou levar ele, eu já faço direto. Olha pra você ver, pessoal, como é que essa massa ficou bonita. Ficou muito bonita. Então, isso aqui é tão prático para fazer. Ó, pra você ver, pessoal, tô aqui fazendo pão. Tá chovendo. O pessoal fala que a gente só faz pão no calor para ele crescer, mas eu não. Faço tempo frio também, porque o pão cresce. E eu fico muito feliz. Minhas plantinhas tá tudo ali, ó, agradecidas pela chuva. E vamos que vamos. Eu aqui fazendo pãozinho. Aqui tô finalizando meus pães. Aí a média que eu fiz aqui, que eu falei pra vocês que ia dar 20 pães. Realmente dá 20 pães aqui. Aí eu vou deixar esse pão crescer. A hora que ele crescer, eu vou levar pro forno pra assar. E assando eu vou estar mostrando aqui pra vocês que belezura que vai ficar esses pães. Aqui tá o resultado dos pães que eu amassei. Eu deixei ele descansar, você vê que ele ficou um pão bonito.
Agora eu vou levar ele para assar. Mas ficou muito bonito. Cresceu. E aí vou estar assando aqui. Só que aqui eu tenho duas receitas aqui. Vocês lembram bem que uma receita dá 20 pães. Mas como eu tive um outro pedido que eu faço esses pães para vender, aí eu acrescentei mais uma outra receita. Tá aqui, a prova tá aí. Eu tô levando pro forno. E a hora que eu assar, eu vou estar mostrando aqui. Me acompanha aí. Ficou bonito os pães. Vou colocar duas formas para ele assar douradinho, para ele não queimar de um lado nem de outro. E esse pão tá assado. Aqui, como vocês viram, que eu já coloquei duas formas para assar, tem esses aqui, eu vou estar cobrindo eles até os outros assar, para mim estar colocando eles também no forno. Tampar, né? Tem que ser tampado, para nada sentar em cima. Vê que tá tudo coberto. Aqui eu vou esperar as duas formas que eu coloquei no forno assar, para mim retirar, para mim estar colocando essas aqui. Então aqui tá a primeira fornada que eu coloquei no forno. Como eu já coloquei aqui, só vou virar aqui, senão os pães queimam. Trocar ele de lugar, que o pão ele assa muito rápido. Então tem que estar trocando de lugar. Que aqui já é outra receita que eu falei, viu, gente? Tá bonito os pães. Muito bonito. Tem que trocar de lugar porque como a forma é grande, não dá para poder ficar tudo embaixo. Terminando aqui, vou mostrar tudo para vocês, finalizar o vídeo aqui para vocês verem. Aqui eu tô caramelizando o pão. Muitas pessoas gostam do pão, uns caramelizados, outros gostam com coco. Você vê que esses aqui estão caramelizados. Esse aqui tá com coco. Esse aqui já tá um pão sem caramelo, porque tem pessoa que gosta dele sem o caramelo por cima e sem o coco. Então tá aí o resultado dos meus pães. Aqui, pessoal, os pães que eu fiz. Olha pra você ver que maravilha. Uma receita simples e boa de fazer. Esses pães aqui é o que dá sustento aqui na minha renda. Isso aqui me ajuda muito. Olha que belezura de pão, pessoal. Vocês gostam desses pão assim, feito com essa receita simples e caseira? É uma coisa que você às vezes tem em casa que você pode utilizar para você estar fazendo esses pães. Você não vai gastar quase nada com essa receita. E se você gostou, curte e se inscreva no meu canal.